Pessoal, tudo bem? Aqui é o Bizuco. Bom, vamos continuar aqui a nossa série, aproveitar o dia. Eu confesso para vocês que eu gravei o vídeo e ficou totalmente sem áudio, então tô regravando o áudio aqui em cima, tá? Acabei de gravar, então o horário tá um pouquinho diferente, mas dá pra gente ir acompanhando aí, eu vou tentando narrar o que que eu fiz, tá? Só relembrando a conta, então, a conta da websérie, né? Não é minha conta principal, é a conta da websérie. Aí já tá o resultado dos últimos três trades, 20%, 35% e 60%, mais ou menos. Mas o Bitcoin deu uma quedinha boa, né, esses dias, e bem considerável até, assim, pela velocidade que ele caiu. Estava lá perto dos 112 mil pontos, e ele caiu ali beirando até os 100 mil pontos ali. Até achei que uma hora ele poderia vir ali para pegar um pouco de liquidez. E então vamos dar uma olhadinha para ver como ficou os trades. Aqui entrando no mercado futuro para ver, né, como no perpétuo, né, para ver como está o Bitcoin. Coloquei aqui no diário para a gente ter uma ideia. Então ali é o topo dos 112 mil, que é o topo histórico dele, e essa queda aí nos últimos dias, considerando aí uns 8, 9 dias, né, a gente pegou praticamente essa quedinha toda até os 104 mil ali, 103. Eu acho que chegou até beliscar ali os 103 por aí, essa queda aí. E aí ele retornou bem esses últimos 4 dias, o que já deu um fôlego para as nossas operações. Ali é um fundo relevante que eu considero 92, um fundo bem interessante. Acredito eu que a gente estava numa tendência de alta, né? E acreditando que o preço ia chegar lá nos 120 mil e deu essa leve correção. Eu achei realmente que ele ia direto lá para pegar liquidez mesmo, bateu no 112, né? E aí ele teve esse retorno. Eu acho que ele pode ficar nesse range aí do 112 até esses 100 mil aí. Eu acredito que chegar lá no 92 é bem complicado nos próximos dias. Até porque não tem nenhuma notícia assim para poder jogar ele para lá. Ao contrário, as notícias são positivas. Bom, vamos vir aqui então na nossa grade de opções para ver como que a gente está aqui nas operações. Bom, a gente tem a operação aqui do dia 27/6. Então, relembrando, a margem de manutenção está boa lá em cima, no canto direito superior está 31. Enquanto isso, a gente desce aqui para ver as operações. Ó, no 95 a gente tinha vendido um, né? No último vídeo. E no 99 a gente tinha um. E aí a gente fez um preço médio, agora a gente ficou com dois. E no 124 vendido um. Bom, qual que é a ideia aí? A ideia é que o Bitcoin fique entre os 124 mil e, e os 90 ali, que a gente viu, nos dois ranges, né? Tanto o 99 quanto o 95. Se até o dia 27 desse mês de junho 27/6, ele ficar entre esse range, a gente ganha todo o prêmio. Mas a gente não precisa disso. Como a gente já está com um lucrinho bem considerável, a gente pode rolar essa posição aí e trabalhar com a margem mais para frente um pouquinho, porque o teta já foi alcançado, tá? Então, nesse caso aí, 34%. Basicamente, eu não sei quantos dias foram, mas foram pouquíssimos dias ali, viu? Eu acho que não deu nem 4 dias daquele último trade. Bom, observando então aqui os valores, né? O primeiro, que é o único que a gente tem desde o primeiro vídeo, que é esse de 60, ele chegou a bater lá, acho que 70%, 70 e poucos, mas na época eu estava com preguiça de fazer o vídeo, acabei não fazendo. Então a gente pode zerar ele agora. A margem de manutenção está super boa, 31, né? A gente tem $500 lá na conta, usando só 31% de margem de manutenção dessa conta, bem tranquilinho ainda, tá bem sussa lá. Nós estamos com $125. A gente fez aí um total de $25,92 nesse exato momento que está gravando o vídeo. O que quer dizer, nesse caso dos 500, os 500 seria 10% de 50, então nós estamos fazendo 5%. Até nessa questão do vídeo aí, eu fiquei um pouco confuso em relação a quanto tempo a gente estava fazendo, a gente vai ver ali mais para frente. Mas é um lucro considerável, 5%, né? Eu estava acreditando que já fazia uns 20 dias que a gente estava acompanhando, mas não foi não. A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. E aí eu até dei uma assustada porque a gente começou o trade no dia 28, ó. E aí eu falei, pô, cara, dia 28, será que foi tão poucos dias? Se a gente for contar do dia 28 até o dia 3, foram pouquíssimos dias, né? E eu dei uma assustada. Eu falei, nossa, foi pouquinho, vou dar uma olhadinha melhor. Aí fui dar uma olhadinha melhor aí. O interessante é que isso é escalável, tá bem tranquilo, tá? Eu faço isso aqui com. Olha lá, a gente fui dar uma olhadinha no YouTube para ver o primeiro vídeo, quantos dias tinha. E realmente, ó, ele tá dando 2 semanas aí, mas ele tá dando uns 10 dias por aí. Nem isso, menos, né? Porque Eu ele criei aparece um. 2 semanas. Ele aparece 2 semanas aí, mas o primeiro comentário ali, ó, já dá para ver que tá em 8 dias e tal. Então, eu acredito que ele não tenha passado aí de. Eu acho que aquele ali realmente é o trade que abriu, ó, do dia 28, 29, 30, 31, 2, 3. Cara, não sei se foi só isso. Talvez 7 dias aí, 8 dias, eu acredito que sim, viu? Até mais, né? Porque esse trade aí, ó, 27 de junho. Bom, enfim, vamos considerar 10 dias, né?
Então 10 dias para ganhar 5%, eu acho que é bem relevante, né? Nessa toada aí, a gente bem tranquilão, bem sossegado, nós faríamos em torno então de 15% no mês. Olha, vou dizer, essa conta é super escalável, 35% de margem de manutenção, eu faço tranquilamente aí com 100, 200 mil dólares, bem tranquilo. Dá para fazer com essa margem aí bem sossegadinho, nessa tranquilidade aí, tá? Então, não é porque não escala não. Na verdade, dá para escalar 5, 10, 20 milhões de dólares, tranquilo. Vai ficar com essa margem bem sossegadinha. Ela em nenhum momento ela bateu 50, 60% da margem de manutenção, que dá um pouquinho de alerta, né? Bom, aí a gente vai fechar essa operação porque eu acredito que ela já deu o que tinha que dar, já comeu todo o teta dela, né? Estamos muito perto aí já da data de vencimento. Estou fechando a mercado para não ficar pendente igual os últimos vídeos por conta da liquidez da Bybit. Bom, então eu fechei já no lucro aí, basicamente 60% de ROI sobre a operação. Eu acho que dá para fechar essas duas operações também, já queimou bem por estar 21 dias para conseguir rolar, mas eu acho que a decisão mais sensata aí, como esse de 1.400 aí está com delta de 21, ó, eu acho que ele ainda tem um pouquinho de caldo para queimar. Então, resolvi somente fechar essa primeira operação ali, que foi basicamente um scalp ali num dia que o Bitcoin caiu bastante, então a vol deu uma subida. A gente vai fechar ele a mercado também. A gente perde um pouquinho de lucro aí nesse a mercado, mas pelo menos não fica aquele vídeo demorado tentando pegar, né? Mas vocês já sabem que na prática eu fico tentando ali pegar um pouquinho melhor, principalmente na Deribit, na Bybit não. Vou fechar uma parcial dessa ordem. Eu estou com 0.02, aí eu comprei 0.01, olha lá, ficamos com 0.01. Então a gente colocou um pouco de dinheiro no bolso. Né? Quando a gente olha lá no fundo, é pequeno, é pouco dinheiro, né? Você olha e fala, até desanima, fala, pô, 1, 2 dólares, 5 dólares, mas a conta é pequena, né? E essa é uma conta que a gente, se tivesse com, cara, com, sei lá, com 100, 150 dólares, a gente faria praticamente as mesmas operações, tá? Então tá bem tranquilo. Poderia estar fazendo aí uma margem de lucro bem maior de, sei lá, 20%, 30%, tá? Bom, esse é o que ficou em aberto, né? Então nós estamos ainda continuamos com 18% dele, fizemos uma parcialzinha. Dá para ver aí que essa é a única posição que a gente está nesse momento. A margem de manutenção lá em cima do canto direito superior está em 9%, caiu bastante. O que também é bem bom, né? Porque a gente fica bem tranquilo para lançar mais opções. É, E a gente vai fazer mais lançamentos aí, então vamos aproveitar e já vamos fazer outros lançamentos. Ele fica ali zeradinho, depois quando dá um refresh no site, ele volta, tá? Aquelas que a gente já fechou. Esse aí tá correto, no 99. Então a gente está acreditando que até 27/6 o Bitcoin não cai abaixo de 99. Se cair, a gente tem que fazer manejo, tá? Não é stop. O stop aí não tem stop, tá? Esse daí não dá, não precisa trabalhar com stop nessa quantidade de 0.01. Dá para ir rolando ela, vai rolando para o mês seguinte e vai baixando o strike. Vai para 89, vai para 60, que sai e fica um ano, a gente joga ele para 30, tá? Sem perder dinheiro. Então a gente só rola. Nesse caso aí, é, o melhor, né? Eu acredito que o melhor seria estopar mesmo. A gente está colocando aí, fazendo um cálculo. Eu puxei uma calculadora e fiz o cálculo para a gente fechar ele, né? Vocês viram aí que eu vou fechar ele no 745. Então a ideia aí de fechar no 745 automaticamente. Então é meio que vai dar um ROI aí de 50%, ele vai fechar sozinho, tá? Se ele fechar, a gente joga para o próximo vídeo, eu explico lá que ele fechou. Nesse daí, então, eu estou tentando dar uma analisada agora para ver o que é melhor para lançar já para o mês de julho. Pegar um teto aí, pegar um prazo de 51 dias para tentar zerar aí com 20 dias no máximo, a gente já zerar essa operação. Ou até antes. Aí resolvi dar uma olhadinha para ver como é que está o mercado aí, o sentimento do mercado, um pouquinho de vol, do trade, né, um pouquinho do valor das altcoins, e, e aí dando uma olhadinha na vol, né? Principalmente, ó, a vol do trade aí 18%. Olhei também ali um pouquinho mais abaixo, a questão do DeFi, como é que tá, para saber se está tudo tranquilo. Mesmo o Bitcoin subindo 2% no dia de hoje, a vol não está tão alta, está bem, 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 bem bom para lançar. Na verdade, um lançamento até que não está aí nesse vídeo, né, que eu não estou fazendo, que não é vender muita vol não, porque na vol não está alta, né, seria, no caso, comprar uma call longa, por exemplo, algo assim. Mas não é essa estratégia que a gente vai falar hoje. Vamos fazer a estratégia de venda de vol que eu me propus. Bom, o range que eu acho interessante aí é acima dos 112, né? E abaixo do 100, talvez até abaixo do 92 ali, ó, ficaria muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Eu acredito que é um range mais sensato para quem está começando, mais ideal para quem está mais tranquilo. Eu já fiz eu queria ter deixado só as duas operações inicial, sabe? E tá fechando hoje.
mas eu já fiz ali porque eu vi que não ia ter rentabilidade a conta. Então eu comecei a fazer um pouquinho mais de trade. Então nesses 10 dias aí a gente fez um, dois, o primeiro trade, né? Mais dois trades, né? Então na verdade foi 2 dias de trade, né? E o total de 4 trades, né? Vendendo uma call, vendendo uma put. Aí eu vou vender a mercado, ó, o delta 16 nesse caso, porque é o 92 na verdade, ocupando só 53 de margem, US$ 53 de margem da conta. Bem tranquilo. Vamos fazer a mercado também, mesmo que a gente perca aí 1, 2% na entrada, mas para a gente não ficar demorando com o vídeo, né? Vamos vender US$ 53 para fazer essa operação, tá? Para ocupar 100% da margem de manutenção. Bom, nesse caso aí já começou perdendo 1%, né? Por conta disso, de fazer a mercado. Eu acredito que no 92 é um bom range para 25 do 7, né? E também vamos trabalhar aí na mesma proporção. Pensei no 112, mas olhei que o delta está bem alto no 112. Estou com medo de uma explosão de alta aí para romper o topo histórico nesse tempo aí de basicamente 2 meses. Eu acredito que seria mais sensato a gente vender aí no 130. Então eu vou colocar a minha ordem a mercado aí no 130, também ocupando US$ 50 de margem, né? É margem cruzada, então acaba vendendo carro, vendendo put, acaba fazendo um pouquinho mais dando um pouquinho mais de margem para a gente, né? Ele faz um cálculo de cross, da margem cross, como a gente está utilizando ali. Bom, nesse caso, a gente fica então entre o range 92 e 130 para o dia 25 do 7. E para o dia 27 do 6, a gente está com essa operação ainda em aberto, tá? Não temos outras operações em aberto nenhum dia. Pensei até em vender aí mais perto do dinheiro, num prazo mais curto. Eu faço esse tipo de operação para pegar um valor maior. Tá vendo ali que está em 2.000, 3.000? Mas eu acho que não faz sentido fazer com vocês que estão começando a entender um pouquinho, estão vendo como funciona. Para quem é mais avançado e quiser trocar uma ideia, pode me chamar aí que a gente troca essa ideia. Bom, a conta ficou em 523. Acho que é isso, pessoal.